Fazer um vídeo dando um parecer para as pessoas entenderem bem certinho as coisas que aconteceu há 2000 anos atrás e agora. Tem pessoas que falam que Jesus Cristo foi membro da Igreja Católica, outra hora fala que Jesus Cristo foi o fundador da Igreja Católica. Eu quero dizer a verdade. Creia quem quiser crer no que eu vou falar. O seguinte é que a igreja nenhuma que existe hoje em dia foi fundada por Cristo, nenhuma. Sabe por quê? Você leia a Bíblia para vocês verem. O apóstolo Paulo não chama lugar nenhum igreja de igreja católica, nem de adventista, nem de metodista, nem batista, nem presbiteriana, nem Deus é amor. Igreja nenhuma que existe hoje em dia, o apóstolo Paulo falou o nome dela. Sabe o nome que o apóstolo Paulo falou? É Igreja de Deus. Leia para vocês verem. Vocês podem ler na Bíblia Católica, em qualquer Bíblia, onde Paulo fala, as igrejas de Deus não têm tal costume. Nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ali, há 2000 anos atrás, era conhecido como Igreja de Deus, o nome. E não tinha esses nomeados que tem hoje em dia. E a Igreja Católica, ela foi fundada 300 e poucos anos depois de Cristo. Quase 400 anos depois de Jesus Cristo e depois do apóstolo Paulo. Então, como é que Paulo chamava de Igreja de Deus? E como é que eles ponharam o nome de Igreja Católica? E hoje em dia tem mais de 1000 nomes de igreja, cada nome é esquisito, de Igreja de Deus. Tudo isso aí é um engano do povo. É um engano, tem padre, tem pastor, tem tudo enganando as pessoas. Presta atenção no que eu estou falando para você ver. Se eu estou certo ou não estou, leia a Bíblia para vocês verem se vocês acham nome de igreja que tem hoje em dia na Bíblia. Vocês não acham, não. É a Igreja Católica na Bíblia. Vocês podem achar em algum lugar, alguma Bíblia hoje em dia, que eles fizeram, e eles ponharam o nome da Igreja Católica na Bíblia, mas lá nos apóstolos lá não tem. Nos apóstolos lá não tem, não. Então, é muito inventivo do povo nos nossos dias para ganhar dinheiro, para chamar as pessoas para a igreja. A Bíblia fala assim que as igrejas, o apóstolo Paulo fala que as igrejas somos nós. Vós sois o templo de Deus, que Deus habita em vós. Então, quando Paulo chamava as igrejas de Deus, naquela época, era o povo de Deus. Porque a igreja não pode ser de Deus, não. Fala que a igreja é a igreja de Deus. Tem igreja que eles pegam e fazem uma igreja, depois vendem aquela igreja para outras pessoas ali. Eles põem bar, põem armazém, põem tudo ali onde era a igreja. E Jesus também não chamou a igreja por nome nenhum. Vocês já leram lá onde ele fala assim, que fizeram a casa de meu pai de casa de ladrão e salteador? Depois o que Jesus falou? De hoje em diante a casa do meu pai será chamada casa de oração por todas as nações. O nome que Jesus pôs é casa de oração. Leia na Bíblia, vocês verem. Lá onde fala dos que vendia lá no templo, que Jesus foi lá, roubou
a mesa dos cambistas, chamou eles de ladrão. Então, agora, de Jesus para cá, não ficou nome nenhum de igreja. A igreja mesmo agora é o povo, é a pessoa. Casa de oração que Jesus falou. Leia a Bíblia para vocês verem. De hoje em diante, a casa de meu pai será chamada casa de oração, por todas as nações. Quem que está chamando a casa de Deus de casa de oração? Ninguém. Tudo tem um nome diferente, é tudo errado. Isso. Isso aí eles vão dar conta a Deus no dia do juízo, porque é invenção do homem. O homem devia chamar, ponhar uma congregação, ponhar o nome de casa de oração, conforme Jesus ensinou. Leia a Bíblia para vocês verem se eu estou falando mentira ou verdade. Obrigado.